Oi, gente, eu sou a Ingrid Ramanushi, este é o canal Recriar com Arte e sejam todos bem-vindos. Há algumas semanas eu trouxe aqui no canal uma aula que vocês gostaram bastante. Lembram? Eu ensinei a fazer, olha só, esse tipo de textura aqui nos papéis. Olha, não sei se vocês estão lembrados e vocês gostaram bastante, né? E um dos papéis que eu utilizei para fazer esse trabalho de textura, ele havia sido tingido com chá. E muita gente me falou: Ingrid, ensina a tingir os papéis, né, com chá, com café, enfim, para a gente aprender e fazer também esses trabalhos maravilhosos. Então, na aula de hoje, eu estou cumprindo a minha promessa e vou ensinar a vocês uma técnica totalmente natural de tingimento de papéis, onde utilizaremos café e chá. Tá? É uma técnica incrível e como bônus eu também vou ensinar uma linda técnica de estamparia e olha só o resultado, gente, ficou lindo. Olha, nossos papéis estão maravilhosos. Isso aqui, gente, é papel sulfite, desse papel que você tem na sua casa e olha como dá para transformar em algo belíssimo. Então é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Vocês já me digam aí nos comentários o que vocês estão achando desta técnica. Me dá aquele joinha, compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal. Vamos lá aprender, gente? Até já! Tchau! Bem, gente, e os materiais que usaremos, vocês vão ver que também são super simples e são os seguintes. Nós vamos precisar de chá, né? No caso aqui eu estou usando esse, mas pode ser qualquer tipo de chá. Isso vai depender da cor que você quer que fique tingido aqui na sua folha. Por exemplo, se você usar um chá de frutas vermelhas, ela vai ficar tingido de vermelho, de rosa. Se usar um chá preto, já vai ficar um pouco mais escura. Então, de acordo com o seu projeto, você escolhe, né, o tipo de chá que vai usar aqui para atingir suas folhas. Você pode também complementar a cor utilizando, olha, café solúvel, tá? Então, isso aqui é opcional, mas talvez hoje eu coloque um pouquinho de café solúvel, porque esse meu chá é de pêssego e eu acho que talvez fique um pouco clara a mistura, então vou complementar com o café solúvel, mas o café é opcional. Hoje eu vou aplicar o tingimento em folhas de sulfite, folhas comuns que todos vocês têm em casa, mas vocês podem também utilizar outros tipos de papéis, inclusive fazer o tingimento em folhas de revista, em folhas de livro, fica muito lindo também, tá, gente? Então dá para fazer em outros tipos de papéis, inclusive em papéis que já tenham algum tipo de impressão, fica ótimo. Vou precisar de folhas plásticas e também, né, de um recipiente onde eu vou mergulhar aqui os meus papéis na mistura. Então, eu estou usando aqui essa vasilha de plástico, tá? Vou usar bicarbonato de sódio, tá? 2 litros de água, no caso água fervente, eu ainda não coloquei para ferver. E também, para fazer alguns efeitos que eu quero ensinar para vocês, vocês podem usar, olha só, estêncil, tá vendo? Vários tipos de estêncil. Pode usar essas toalhinhas plásticas, né, chamadas de linolene. Esse tipo de toalha dá um efeito muito bonito. Enfim, escolham aí alguma textura, né, desde que seja algo assim vazado, como um estêncil ou como esta toalhinha, que vocês vão ver que proporciona também um efeito bem bonito, tá bom? Então são só esses os materiais e vamos à nossa técnica. Até já! Bem, gente, a primeira coisa que iremos fazer é preparar a nossa mistura aqui com o chá, tá? Como eu falei no começo da aula, na hora dos materiais, queria usar 2 litros d'água. Essa quantidade de água é para a receita completa, quando eu tenho que tingir muito papel. Mas como hoje é só uma demonstração, eu vou fazer somente com 1 litro d'água, né? Aí se vocês quiserem tingir mais papéis, é só dobrar a receita e vocês terão a receita para mais papel, tá bom? Então eu vou adicionar aqui, olha só, 1 litro de água fervente, tá? Ela tá bem quente.
Então, olha só, coloco aqui 1 litro d'água e vou começar a adicionar o chá. Para essa quantidade de água, são 6 saquinhos de chá, tá? Aí você coloca aqui de forma aleatória para eles começarem, né, a soltar aqui a cor. Olha. Aí eu vou deixar ele soltando aqui mais ou menos uns 10, 15 minutinhos, né? Para poder verificar se já está no tom que eu desejo aqui para o meu tingimento. Se caso fique muito claro, como eu falei para vocês, olha, eu vou adicionar um pouquinho do café solúvel para escurecer, né, a mistura, tá? Então vou deixar aqui uns 10, 15 minutos e já volto para a gente continuar. Bem, gente, agora que já soltou bastante aqui o chá, né, que a água já está numa temperatura que eu possa colocar minha mão, eu decidi que eu vou colocar só um pouquinho de café, porque realmente como esse chá de pêssego, como eu falei para vocês, ficou um pouco claro, né? Então, olha, eu já coloquei aqui um pouco d'água nesse copinho, que é sempre bom você diluir o café antes de colocar aqui, tá? Eu vou colocar bem pouco café solúvel, aqui é uma colher de chá. Vou colocar, olha só, uma colher de chá rasa, tá? Do café solúvel. Misturar aqui, ó, só para tingir um pouco essa água. Mas isso, como eu falei, gente, é muito do gosto pessoal, né? Olha. E aqui, tá vendo? Eu acho que já chegou numa cor bem bacana, tá? E agora, outra coisa muito importante, gente, como o café e o chá, eles têm um pouco de acidez, é muito importante que essa mistura aqui, ela fique neutra, para quando você utilizar seus papéis com tintas, enfim, com todo o material que você vai usar, um papel tingido com uma substância neutra vai fazer com que as tintas durem mais, não mudem de cor. Então, um procedimento para a gente neutralizar aqui essa mistura é colocando o bicarbonato de sódio, tá? Então, para esta quantidade de 1 litro d'água, eu costumo colocar uma colher, olha só, de chá, 2,5 ml de bicarbonato de sódio. Talvez um pouquinho até menos, tá, gente? Porque acho que já é o suficiente. Eu vou colocar mais ou menos 2 ml de bicarbonato. Se você estiver usando esse tipo de colher, que também é uma colher de chá, olha, coloca uma quantidade assim, tá? Tá vendo? Ó? Bem pouquinho mesmo. Isso aqui já vai fazer com que fique uma mistura neutra e você não terá problema no futuro. Se você quiser testar nessa mistura, tem aquelas fitinhas que vendem em farmácia para testar o pH das misturas. Pode usar, mas acho que não há necessidade, né? Pela minha experiência, essa quantidade aqui já é o suficiente. E pronto, gente. Agora a primeira etapa é simplesmente nós mergulharmos aqui o papel nessa mistura. Então, é importante que você coloque as folhas uma a uma, tá? Olha, vem, ó, aperta e mistura. Se você deixar, por exemplo, dessa maneira, com essas falhas, fica muito lindo, só que só vai tingir onde tem o chá, a outra parte vai ficar mais clara. Você pode também fazer esse tipo de efeito, tá? Mas eu vou querer que ela fique totalmente mergulhada e tingida. Então, eu vou colocar hoje, gente, pouca folha, tá? Como eu falei, é só uma demonstração, mas aqui você pode ir colocando folha até cobrir, tá? Inclusive, depois que essas folhas forem retiradas, vai sobrar bastante mistura aqui de chá. Aí você pode colocar mais folhas. Você só não pode utilizar essa mistura após 24 horas do preparo, porque aí o chá oxida, né? Então, não vai servir mais. Mas enquanto tiver nesse período, pode ir colocando. E como eu falei, aqui se eu quisesse colocar uma folha de livro, né, também poderia, de revista, outros tipos de papéis, seria só ir adicionando aqui a essa mistura, ó. Estão vendo como é fácil? Aí na próxima etapa eu vou ensinar para vocês como fazer um lindo efeito sobre esses papéis, que vai ficar mais lindo ainda.
Eu vou deixar até algumas assim com falhas para vocês observarem depois como fica. Tá vendo? Ó, meia receita, olha quanto papel dá pra gente colocar. Bastante, né? Um processo muito gostoso e natural, né, gente? Olha. Aí agora você pode colocar saquinhos aqui sobre, né, os papéis para dar mais um efeito. Pronto. Então, gente, o papel aqui no chá eu vou deixar curtindo mais ou menos de 2 a 3 horas, tá? Eu vou deixar esse período e já eu volto para ensinar a próxima etapa, que é a retirada dos papéis e os efeitos que eu vou ensinar para vocês, tá? Até já! Bem, gente, eu já deixei os papéis aqui na mistura por 2 horas. Então agora, olha, eu vou retirar os saquinhos. E uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: esses saquinhos vocês não joguem fora, dá para guardar. É só secar agora no sol e uma outra vez que você for tingir, você pode usar novamente esses saquinhos. Digamos que você fosse fazer com mais 1 litro d'água, você usaria esses saquinhos aqui e colocaria 2 saquinhos novos para dar um reforço, tá? Aí dá para aproveitar. Ou então vocês podem também utilizar esses saquinhos naquela técnica que eu já ensinei, né? De fazer textura no papel, utilizando o chá, o saquinho, que também fica bem lindo. Então não jogue fora, agora é só colocar no sol, né? E deixar secar bem aqui os saquinhos. E agora, gente, vamos começar, né, a fazer aqui os efeitos no papel. Eu vou virar aqui um pouquinho, ó. Se eu estivesse fazendo na minha casa aqui, para mim, o que eu faria agora? Eu forraria uma mesa bem grande com plástico, ou forraria até mesmo o chão com plástico grande, e iria pegando os papéis e colocando sobre essa mesa forrada. Mas como aqui é uma aula, então eu estou usando plásticos individuais. Então vou colocar esse saquinho aqui, vou fazer um por um para que vocês possam, né, observar melhor aqui como fazer os efeitos no papel, tá? Então vou tirar aqui a primeira folha, olha só, e vou colocar sobre o plástico. Olha. E aqui sobre o plástico eu posso colocar alguns efeitos, né, que fica muito bonito. Um deles que eu gosto bastante é usar essas toalhinhas plásticas, ó. O importante é você usar algo que seja vazado, ou essas toalhas plásticas, ou stencil, que fica muito lindo. Aí digamos, ó, quero colocar a toalha aqui na metade do papel para formar um desenho. Aí eu coloco aqui, ó, aperto bem e venho com uma colher e vou colocando, né, um pouco mais aqui da mistura, só nos vãos aqui do desenho, que é para que fique um pouquinho mais escuro, ó. Você vai misturando assim. Aí depois da secagem, vai ficar como se fosse carimbado, né? Aqui essa parte do chá que eu tô colocando, ó. Fica bem legal. Tá vendo, gente? Ficou bem mais forte, né? Aqui a parte do meio. Vocês vão ver que após a secagem o efeito fica bem bacana. Aí agora eu vou colocar para secar, tá? Vou colocar aqui do lado, mas inclusive se você quiser colocar até no sol também pode, tá bom? Algumas pessoas gostam de secar o papel no forno, colocar no forno, mas eu não gosto muito desse método. Eu prefiro algo assim mais natural, mais devagar, principalmente para esses efeitos, eu acho que fica bem mais bonito, tá? Então vou só retirar daqui e vou passar para o próximo para vocês também observarem. Pegar uma folha, colocá-la deitada aqui, olha, bem esticadinha. Pronto, ó, coloquei 2 folhas e sobre elas eu vou colocar, olha, essa toalhinha. Tem um desenho muito lindo que eu gosto bastante. E aqui, deixa eu ver, olha,
na lateral aqui, vocês estão vendo? Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Eu vou colocar um stencil também, que o stencil marca muito bem. Olha, vou colocar esse outro aqui, que é de mandala, ó, bem aqui. E assim você vai compondo, tá, gente? Olha, olha que legal. Vou puxar um pouquinho para vocês olharem. Ó, coloquei uma mandala aqui, um lateral, e aqui a toalhinha. E mais uma vez eu vou colocar o chá aqui por cima. Muito legal, né, gente? E assim eu vou fazer nos demais, tá? Se você quiser um papel só tingido, lisinho, sem esses efeitos, aí é só colocar sobre um plástico e deixar também secando, tá? Então vou terminar aqui de fazer os demais e daqui a pouco, quando tiver tudo sequinho, eu volto para mostrar para vocês como ficou, tá? Até já! Bem, gente, como vocês estão vendo, olha, eu coloquei tudo no chão, fica mais prático, tá? Mas olha só para mostrar para vocês, olha. Eu coloquei outros modelinhos de stencil, ó. Tá vendo? Toalhinhas. Alguns eu deixei sem nada, tá? É o mesmo processo que eu mostrei para vocês. E agora eu vou deixar, né, aqui secando. E depois que estiver bem sequinho, aí eu mostro o resultado de cada um deles, tá bom? E outra coisa, gente, que eu queria mostrar, olha só, ainda sobrou bastante mistura aqui do chá com café, né? Então, se você quiser agora colocar mais papel aqui e deixar, né, curtir e fazer mais papéis, pode também, tá bom? Como eu falei antes, só não pode fazer isso depois de 24 horas que essa mistura tá preparada, porque ela oxida, tá? Mas até esse período, ó, se eu quiser, tem bastante coisa. Colocar bastante papel agora e deixar mais tempo também pode. Gente, já secou tudo aqui, vocês irão se surpreender com o resultado. E eu sei que muita gente vai me perguntar, Ingrid, quanto tempo demora, né, para secar aqui os papéis e ficar tudo prontinho? Gente, isso vai depender exclusivamente da temperatura ambiente. Quanto mais quente o dia, mais rápido vai secar, porque nós dependemos, né, da evaporação da água que estava ali misturada ao chá e que foi embebido aqui no papel. Então isso depende. Dias mais frios demorarão mais e dias mais quentes bem mais rápido. Mas uma coisa que eu quero deixar para vocês é o seguinte: esse processo, gente, é um processo totalmente artesanal e natural. Então curtam esse processo, sabe? É bastante importante trabalhar assim de uma maneira mais tranquila. Tira um dia, hoje eu vou tingir meus papéis sem ansiedade, sem estresse, que é um trabalho muito gostoso e que você está trabalhando também com produtos totalmente naturais. Né? Aquilo que a gente faz na indústria, a máquina vai ali e prensa, não é a mesma coisa do que um trabalho artesanal feito por você e principalmente com produtos naturais que não agridem a natureza de maneira nenhuma. Então curtam esse processo de tingimento, que é algo muito gostoso de se fazer. Nesta aula eu ensinei vocês a fazer com o café e com o chá, mas você pode usar inúmeros produtos naturais para fazer o processo de tingimento. Por exemplo, se você usar casca de cebola roxa, gente, fica muito lindo. É só você ir juntando, né, aquela pelezinha de fora da cebola e vai fazendo a mesma coisa. Coloca na água ali para soltar aquela tinta vermelha maravilhosa e você vai ter também um papel muito bonito e muito lindo. Enfim, sementes, são inúmeras as possibilidades, né, de fazer esse trabalho totalmente artesanal, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o resultado e principalmente o resultado aqui da estamparia que nós fizemos, né, com os stencils, com as toalhinhas, que deu um toque mais especial aqui ao nosso trabalho. Então vou mostrar para vocês um por um para vocês apreciarem que trabalho maravilhoso. E outra coisa que eu queria lembrar vocês é sobre o papel, que eu já até falei na aula. Gente, um papel sulfite de boa qualidade, 2 horas. Vocês vão ver que o tingimento ficou maravilhoso, né, com esse tempo. Agora, conforme o papel que você estiver utilizando, aí você
precisa ir testando. Por exemplo, vou usar um papel reciclado. Quer dizer, o papel reciclado ele já passou por todo um processo, né? As fibras dele não estão tão compactas como um papel sulfite. Então, óbvio que você não vai poder deixar muito tempo como você deixou o sulfite. Então, vão fazendo seus testes, né? Essa experiência que eu compartilhei com vocês foi com o papel sulfite, que é um papel que todo mundo tem em casa, é muito comum. Então, deixe, né, as 2 horas aqui que eu ensinei, que vocês vão ter esse resultado maravilhoso que eu vou mostrar agora, tá bom? Bem, gente, agora chegou a hora de observarmos o quanto ficou lindo o nosso trabalho, né? Vou retirar primeiro desse aqui, que é o que eu fiz com a toalhinha e com os stencils. Olha só que lindo. Olha como ficou lindo o desenho da toalhinha, né? Fica super marcadinho, tá vendo? Perfeito o desenho aqui das florzinhas, né? Aparecendo no papel. Olha aqui a mandala, que linda que ficou, né? Muito bacana, né, gente? Aqui esse outro stencil, olha só que lindo. Olha, maravilhoso, né? E vocês estão vendo, a coloração do papel ficou super boa, né? Eu adorei o resultado, olha. Olha esse que maravilhoso. Você dobra aqui, ó, para fazer uma capa, né? Ou uma sobrecapa de uma encadernação, olha que lindo. Muito bacana, né, gente? Agora vamos ver esse que também usamos a toalhinha, ó. Ai, olha, gente, que lindo. Muito lindo, né? Olha só. Como marcou direitinho aqui o desenho da toalhinha de plástico. Vocês estão vendo que são materiais super simples, né? E com resultado incrível. Olha esse aqui, eu coloquei essa bússola. Olha só que legal que ficou. Né? Também adorei o resultado, né, do papel com a bússola. Vocês viram como o desenho marca bem direitinho? Fica muito legal, né? Olha, isso aqui para fazer trabalho de encadernação, nossa, fica muito, muito, muito maravilhoso. Tem aquelas técnicas, né, de mixed media, que está muito na moda também. Esse papel aqui é o ideal. Vamos ver aqui essa mandala, olha que linda. A florzinha, ó. Muito bacana, né, gente? Esse outro aqui eu usei esse stencil, olha que legal. Muito lindo, né? Adorei também o resultado. Esse aqui eu resolvi não colocar nada, só para vocês observarem, né? A cor que ficou. Eu achei essa cor maravilhosa, né? Aqui para fazer aquele trabalho que eu já ensinei de textura com as linhas, com, né, o papel do guardanapo, como fundo fica também maravilhoso. Esse aqui com as letras, olha. Ai, olha que lindo, gente. Esse aqui utilizando o stencil escrito. Olha que coisa linda, né? Amei também esse resultado. Aqui também usando o stencil. Olha que bacana que ficou. Né? São vários estilos que você pode utilizar nos mais diversos tipos, né, de artesanato. Inclusive, se você quiser só recortar essa parte e aplicar num trabalho, também é possível. Enfim, gente, as possibilidades de uso, né, destes papéis são realmente inúmeras. Muito legal, né? E aqui, por fim, eu coloquei também esse stencil bem vazado aqui. Ai, olha, gente, que lindo. Adorei também esse aqui. Olha que maravilha, né? Muito bacana. Ficou até no outro lado do papel, olha que legal. Aqui um pouquinho mais claro e deste lado aqui um pouquinho mais marcado. Também, olha. Aqui em cima você pode estampar, né? Fazer decupagem, colocar carimbos. Gente, a imaginação corre aqui no uso destes papéis tingidos. Muito bacana, né? Gente, ficaram lindos, né? Falar a verdade, eu amei demais cada um deles. E com esta aula, né, eu cumpro a promessa que eu fiz a vocês de ensinar essa técnica de tingimento natural dos papéis, além dessa técnica extra de estamparia que eu tenho certeza que vocês gostaram e que vão aproveitar bastante.
E o único pedido que eu peço a vocês, gente, é que escrevam aí nos comentários o que vocês acharam e principalmente me ajude compartilhando os vídeos, né, aqui do canal, esta aula, as outras aulas, que vocês me ajudam bastante. Manda para todo mundo que você acha que vai gostar desse tipo de aula, ou que gosta de arte, ou que gosta de artesanato, porque essas aulas, além de serem artísticas, são também terapêuticas. Então vocês me ajudam bastante compartilhando essa aula e também me dando aquele joinha e se inscrevendo no canal. Tá bom, gente? Muito obrigada mais uma vez a todos pela presença nas minhas aulas, às sextas-feiras ao vivo aqui comigo. Muito obrigada mesmo e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, gente. Um beijo.